Fala, família! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos à nossa sessão de mentoria hoje, triplo foco da aprovação. Hoje o nosso objetivo basicamente é tratar de como você pode ter mais resultados, ou seja, mais aprovações, conseguir evoluir mais os seus estudos em menos tempo. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: se você procurar hoje na internet sobre como estudar para concursos públicos, você vai encontrar várias informações, milhares de informações sobre vídeos, posts, dicas, certo? Mas de tudo isso, o que realmente serve para você, o que realmente é útil para você, certo? Se a gente pensar que é muita pouca coisa que você consegue aproveitar de fato. E o principal motivo é o seguinte: esse conteúdo, a maioria dos conteúdos que existem hoje na internet são conteúdos que servem para te ensinar, servem para te entreter, mas eles não têm o objetivo de dar um conselho específico, certo? Para você, de acordo com a sua realidade. E o que a gente está fazendo aqui hoje, o meu objetivo aqui hoje, é justamente trazer esse conselho específico para vocês, certo? De acordo com a realidade de cada um. Só que para isso eu preciso da participação de vocês efetiva aqui. Então vocês podem colocar no bate-papo aqui, a primeira coisa que eu quero que vocês coloquem é qual a dificuldade que vocês têm com foco. Então eu quero que vocês escrevam aqui que dificuldade que vocês têm na rotina. Eu vi aqui que a Karen já entrou. A Karen, ela me mandou um direct mais cedo falando que fez um concurso e agora está um pouco sem saber quais os próximos passos. Fez um concurso recentemente para a Universidade Federal para a área dela, ela é jornalista, e agora está querendo saber os próximos passos. É isso, né, Karen? Confirma para mim se essa é a sua dúvida. Mas eu quero que vocês compartilhem aqui também no bate-papo, porque assim eu posso pegar os exemplos aqui de cada uma disso que a gente vai falar aqui hoje, de acordo com a necessidade de vocês. Porque o que acontece? Uma mentoria, até coloquei uns stories hoje para deixar isso mais claro, é muito diferente, é diferente de uma aula. Uma aula, eu simplesmente chego aqui, passo o conteúdo para vocês e vocês ficam numa postura mais passiva. Por quê? Eu vou ter um conteúdo pronto, eu já tenho uma emenda, eu chego e passo. Na mentoria, não. O objetivo nosso é ter uma conversa, certo? E para que a gente tenha uma conversa, eu preciso entender a necessidade de vocês. Então, já coloquem aqui qual que é a necessidade, qual que é a principal dificuldade que vocês têm enfrentado do ponto de vista de foco. E quando a gente fala de foco, vocês vão ver que o triplo foco aqui, eu falo principalmente de três objetivos, assim, né? Já adiantando um pouco o assunto. Pode ser tanto no ponto de vista de qual é o seu objetivo, no caso da Karen aqui, quais são os seus próximos passos, qual é o seu próximo concurso que você vai tentar, qual é o seu objetivo, pode ser o seu foco na sua rotina, se tem uma dificuldade na sua rotina, entendeu? Então, é importante que vocês coloquem aqui, porque eu vou usando o exemplo de vocês para poder ir norteando aqui o que é os tópicos que a gente vai falar ao longo dessa mentoria, tá joia? Mas qual é o problema que a gente tem hoje? Qual é a realidade que a gente tem hoje? A realidade que a gente tem hoje, a gente tem uma situação na qual eu acredito que nunca foi tão difícil estudar como agora. Quando eu comecei a estudar para concursos, lá em 2008, tinha muito menos conteúdo do que existe hoje. Então, eu acredito que a dificuldade, quando eu comecei, era diferente. Era a falta, hoje é o excesso. E além do excesso também, a gente está passando por um momento sui generis, né? A gente está passando por uma pandemia, a gente está passando por um momento de muitas incertezas, e essas incertezas trazem uma certa ansiedade que acaba atrapalhando na hora dos estudos. Mas, além disso, também, a gente está cada vez mais desatento. Se a gente for parar para pensar, se você for pensar ao longo do seu dia, são cada vez mais raros aqueles momentos que você consegue ficar 100% presente, 100% concentrado em algo. É cada vez mais difícil você ter uma conversa longa com alguém sem que seja interrompido por alguém consultar um celular. Para pensar, certo? Qual foi a última vez que você conseguiu assistir um filme sem que sua mente viajasse e pensasse em outra coisa? Então, a gente está cada vez mais desatento, a gente está cada vez mais hiperestimulado. E com isso, essa sensação de dever cumprido, essa sensação de chegar no final do dia e falar, poxa, hoje eu cumpri com as minhas metas, com os meus objetivos, é cada vez mais raro. E um exemplo muito claro disso é que a gente tem um hábito de começar muita coisa e terminar muito pouco. Então, por exemplo, você começa... E aqui eu não falo nem do ponto de vista de objetivos de longo prazo, não. Eu falo do ponto de vista de coisas, às vezes, até banais. Sei lá, você vai lavar a louça lá e para pelo caminho. Se bem que lavar a louça é muito chato mesmo, né? Mas, assim, você vai pegar um livro, começa a ler e para. Você vai ouvir uma música, a música começou a ficar um pouquinho chata, você já nem termina a música, já passa para outra. Fica passando. Quem nunca
de você já teve essa sensação de você vai escutar uma coisa, fica passando, e sempre procurando a música, e quando você vê, você já está um tempão passando e não consegue achar, certo? Então, a gente tem principalmente o celular, essas ferramentas educam muito a gente para que a gente tenha uma procura muito grande pelo prazer imediato, certo? Se a coisa não está legal, não está bacana, eu já procuro outra coisa. Então, todo esse cenário traz uma ansiedade, porque você fica, tem a questão das incertezas e você fica cada vez mais distraído, certo? Traz uma certa frustração, porque você não consegue terminar as coisas, você não consegue fechar as coisas, você não consegue fazer com que o seu dia tenha uma certa hora, e, poxa, eu fiz isso, terminei, fiz aquilo, terminei, e assim as coisas vão caminhando. Acaba virando um emaranhado de tarefas, um emaranhado de atividades, que você fica com dificuldade para conseguir chegar e terminar, certo? E essa é a realidade de todos, né? Principalmente que foi intensificada por essa questão da pandemia, na qual mudou radicalmente a nossa realidade, certo? E quando a gente para analisar a causa disso tudo, a gente tem a principal causa, o excesso, certo? A gente tem um excesso. Hoje a gente é marcado pelo excesso, seja o excesso de informações, o excesso de comunicação, o excesso de interrupções e até o excesso de tarefas, certo? Quando a gente fala de excesso de informações, basta a gente olhar para o nosso celular, a quantidade de informação que a gente recebe diariamente. É absurda, é muita informação que a gente recebe diariamente, todos os dias, seja no WhatsApp, seja no seu WhatsApp, seja nas suas redes sociais, seja no seu e-mail. Então, é uma quantidade de informações muito grande, de notícias. Nunca se produziu tanta informação na história da humanidade como se produz hoje. É uma quantidade muito grande de informação. Além disso, junto com essa questão da necessidade de informação, da quantidade de informações, a gente tem excesso de comunicação. Talvez muitos de vocês aqui não sejam dessa época, né? A cara acho que é mais nova, mas eu me lembro que, poxa, quando eu estava ali estudava ainda na escola, eu tinha basicamente 3 comunicações, era telefone, e-mail e carta, basicamente. Então, assim, hoje, quando a gente compara essa realidade com hoje, é muito diferente. Hoje em dia a gente tem só de redes sociais, né? Se a gente for parar para pensar, tem o Instagram, tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o YouTube, enfim, e-mail. E além dessa questão do excesso de comunicações, a gente tem, junto com isso, um excesso de interrupções. E tanto interrupções voluntárias, né, internas, que a gente mesmo faz, a gente mesmo interrompe, como externas. A gente tem uma questão de interrupções externas muito grande que a gente encontra dentro da nossa realidade. E qual que é o problema disso tudo? Quando a gente junta esse cenário todo, essa questão do excesso de comunicações, interrupções, tarefas, junto com essa realidade. Por outro lado, a gente tem uma escassez, certo? Uma escassez, a gente tem um limite, a gente tem uma escassez de atenção, de tempo e de memória. Então, eu gosto de usar o seguinte exemplo, é como se fosse, todos os dias de manhã a gente recebesse um galão de água chamado atenção, tempo, memória. Certo? Todo dia de manhã você recebe esse galão de água e pode usar isso para o que você quiser. Certo? Você tem um galão de 2 litros de água. Só que o que acontece? Você pode usar isso para as coisas que realmente vão trazer um benefício para você, seja no curto, médio e longo prazo, ou você pode simplesmente ir lá e jogar na privada, jogar fora. Entendeu? Então, a gente tem que entender o seguinte, além do fato da gente ter um ambiente no qual o excesso, a gente tem um excesso muito grande, a gente tem também, além dessa questão do excesso já natural do ambiente, uma escassez que nós temos. Então, qual é o primeiro passo que a gente tem que tomar quando a gente fala de foco? O primeiro passo que a gente tem que tomar é o que eu chamo de uma limpeza do terreno. A gente tem que entender como limpar o terreno. Então, como fazer com que a nossa memória, como fazer com que a nossa atenção esteja pronta para o momento do estudo. Entendeu? Porque se a gente não faz esse trabalho, se a gente não tem essa visão de organizar isso para que o momento de estudo seja mais proveitoso, você vai estudar e aí você vai começar
Está estudando, está com a cabeça no mundo da lua, você não consegue se concentrar. Por quê? São muitas informações que muitas vezes não tem nenhuma relação com aquilo que você tem que fazer e que acabam te pegando emocionalmente, te pegando, muitas vezes tirando a sua energia para o momento que você mais precisa, tá? E aqui agora, a gente já partindo para um passo mais específico, eu dividi em 2 tópicos para ficar mais claros. Mundo interior, ou seja, do ponto de vista pessoal, das suas necessidades, e o mundo exterior, como que a gente aplica essa técnica desses 2 cenários aqui. Tá? E entender o seguinte, tudo que eu falo aqui agora é um exercício diário, entendeu? É um exercício diário. Não quer dizer que você vai fazer uma vez e pronto, acabou. Não, é um exercício diário, tá? O que acontece muitas vezes, que eu vejo, quando a gente pensa que, poxa, foco, eu vou lá, defino o concurso que eu tenho que estudar, pronto, acabou. Não, não é nada disso. É isso também, a gente vai falar aqui. Mas, para além disso também, existe a gente tem, diariamente, quando a gente fala, a gente tem eu costumo dizer que a gente tem 2 eus dentro da gente. A gente tem uma luta diária entre 2 eus. A gente tem aquele eu que é preguiçoso, que não quer fazer nada, certo? Só quer ficar jogado no sofá, que é mais voltado para o lado emocional, que é mais voltado para a escassez. E a gente já tem aquele eu nosso produtivo, racional, certo? Está procurado, que está ligado na abundância, que quer um futuro melhor. Então, o nosso papel, quando a gente pensa na questão do foco, é justamente fazer com que o seu eu mais produtivo, certo? O seu eu mais racional, certo? Ganhe a maior vezes as batalhas. Esse é o nosso objetivo no final das contas. Nosso objetivo é que você consiga com que o seu eu mais que está relacionado com os seus estudos, com o seu futuro, vamos dizer assim, uma recompensa futura, para ficar mais compensa futura, saia mais vitorioso. Entendeu? Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Basicamente é isso. Então, para isso, é importante entender o seguinte: você tem que tomar, essa é uma decisão que a gente tem que tomar, uma decisão deliberada. Não adianta a gente esperar que as coisas se ajeitem, que as coisas vão funcionar. Porque o que acontece na prática? A nossa consciência, a nossa mente, a regra é o caos. Se a gente não coloca uma ordem, se a gente não coloca uma hierarquia no nosso dia, se a gente não define muito claramente aquilo que a gente vai fazer, quais são as prioridades, o que é realmente importante, o que não é importante, se tudo se mistura, se tudo vira uma coisa só, é o caos. É o caos. É a aleatoriedade. Uma hora você está pensando no que você fez lá na escola, outra hora você está pensando no seu futuro, e assim vai, o tempo passa e você não consegue sair do lugar. Então, é importante entender que essa questão aqui é fundamental. É fundamental você entender como que isso funciona. A galera está perguntando aqui sobre a questão da mentoria, como que a mentoria Estudo Revolucionário funciona. Aguenta um pouquinho, que daqui a pouco eu vou falar mais especificamente disso. Eu vou falar, mostrar como que funciona a mentoria Estudo Revolucionário. Inclusive, a gente vai entrar na última semana agora, as inscrições, porque ela já começa na segunda semana do próximo mês. Então, aguenta um pouquinho que eu já vou falar, tá joia? E também tirar as dúvidas. Eu vi que a Karen já colocou aqui as principais dificuldades dela, né? E eu vou colocar aqui também, tá bom? Então, vamos lá. Então, nesse sentido, é importante ter muito claro o seguinte, família, a gente tem 5 inimigos que fazem com que a gente fique muito mais preguiçoso, muito mais estagnado, muito mais parado. E que a gente precisa combater para que você consiga ter uma rotina mais focada, produtiva e com mais resultados. Tá joia? Então, o que acontece na prática? O primeiro inimigo que a gente tem é a passividade. Certo? O que é a passividade? É quando a gente fica esperando o momento perfeito, as condições perfeitas. A gente espera. Espera que surja algum método mágico, uma fórmula mágica. E o que acontece? Acaba ficando no piloto automático. Porque a grande realidade, olha, assim, eu estou nesse mundo dos concursos há 15 anos praticamente, e não existe um momento perfeito. Sempre vai faltar alguma coisa. Ou você não vai ter o material que gostaria, ou o concurso que você gostaria não vai sair, ou então você não vai ter a grana que você gostaria, o tempo, sempre vai faltar alguma coisa. Então, se você espera, fica esperando muito, eu costumo dizer, quem só espera nunca alcança nada, não adianta.
Entendeu? Então, a primeira inimigo que a gente tem que combater é essa facilidade. A gente tem que buscar muito mais uma vida ativa. E aqui eu vou falar mais um diagnóstico, mas depois a gente passa aqui para o mundo exterior para as ferramentas mais práticas, tá joia? O segundo inimigo é a pressa. Certo? O que eu vejo rotineiramente no mundo dos concursos? É clássico isso, é o clássico. Você tem aí, por exemplo, agora, né? Agora a gente tem um edital, vários editais, às vezes você tem um edital que foi autorizado, está perto de ser autorizado, né? E aí o que acontece? As pessoas, não, vou esperar autorizar o edital. Aí autoriza o edital. Não, vou esperar publicar o edital. Aí publica o edital. Aí quando vai estudar, depois que o edital já publicou, eu vi isso acontecendo na CGU. Várias pessoas chegaram para mim depois que o edital foi publicado. Poxa, Jefferson, mas é muita matéria. Eu não tenho tempo para estudar toda essa matéria. E aí vai com aquela pressa, fica com aquela, certo? Porque deixou para estudar no último instante, entendeu? Então não adianta ficar esperando o momento perfeito. Tem que fazer logo e tem que aproveitar as oportunidades que surgem. Tá joia? Então, além disso, também outras armadilhas que geralmente quem tem muita pressa acaba caindo é na ideia que é simples, fácil e rápido. Família, pode até ser simples, mas fácil e rápido é muito difícil quando se trata de concursos, porque a construção do aprendizado, ela leva um pouco mais de tempo. Certo? Pode levar, quando eu falo rápido, aqui é um curtíssimo prazo, pouquíssimos meses, né? Um mês, tem muita gente que pensa assim, muito pouco tempo para aprender aquilo que você precisa. Então, é importante a gente entender o seguinte, a gente tem que entender que a gente tem que buscar não a crença do caminho mais fácil, mas buscar as coisas que são difíceis e que podem realmente transformar a sua vida. Porque, assim, se a gente for parar para pensar, tudo que realmente importa dá trabalho. E aí não falo só de concursos, não, mas para a vida de modo geral. Para pensar um pouco. Né? Se você for pensar num trabalho bacana para você conquistar, uma faculdade de renome, manter sua família, cuidar dos seus filhos. Hoje eu tenho a Rafa aqui em casa, poxa, é uma preciosidade. Mas dá trabalho, filho dá trabalho. Entendeu? Então é importante entender isso. É importante entender que tudo que é realmente importante dá trabalho porque você fuja dessa crença do caminho mais fácil e acaba ficando pelo caminho. Tá joia? Da mesma forma também, aprovação de pouquíssimos meses, a expectativa baseada na realidade de outras pessoas. O que acontece muitas vezes? Se você vai na internet hoje, vai procurar, por exemplo, lá no YouTube, coisas, histórias de aprovados, é muito comum você ver pessoas que foram aprovadas, às vezes, com poucos meses, pessoas que foram aprovadas de primeira. Acontece. Tá? É a realidade de algumas pessoas. Mas essa é a exceção, essa não é a regra. E o problema é quando a gente cria expectativas, certo? Que a gente tem aqui na sua realidade, você cria uma expectativa baseada na sua realidade, na realidade de outra pessoa, mas para a sua realidade. Então, por exemplo, uma pessoa já estuda há muito tempo, consegue estudar, sei lá, tem uma rotina de estudos de 6 horas por dia. Então, você acredita que aquilo pode ser a sua realidade, mas só que você está começando do zero. Aí você cria uma meta muito pesada para você e você não consegue, se frustra e acaba achando que o concurso não é para você, quando na verdade não é nada disso. Tá? Então, um conselho que eu sempre dou é o seguinte, não se compare, se inspire. Por exemplo, a minha história. Certo? Tem lá a minha história, você pode se inspirar com a minha história. Pode ser que você tenha resultados mais rápidos, até mais rápido do que eu. Né? Ou às vezes demora um pouco mais, enfim. Mas o ponto não é esse. O ponto é, o que é mais importante é a sua trajetória, é a sua caminhada, é o que você faz. Não é o que as outras pessoas já fizeram. Eles já conquistaram deles. Agora, o principal agora é você. Tá joia? Então, quando a gente fala de pressa, é importante a gente ressignificar. Que é o seguinte, é trocar a pressa pela urgência de estudar todos os dias. Entendeu? É fazer essa mudança no foco. E quando a gente for explicar o triplo foco, isso vai ficar mais claro. Porque a gente tem um foco lá no longo prazo, que é concurso, e a gente vai ter um foco no curto prazo. Tá joia? Então, é pensar dessa forma. E, além do que, um outro conselho que eu dou é pensar na sua preparação como uma faculdade. Raciocina comigo. Né? A gente passou lá 4 anos, 5 anos na faculdade. E saiu, talvez, muitas vezes, a maioria das pessoas saem desempregadas. Quando a gente fala de concurso, você tem a possibilidade de estudar por menos tempo e sair com um emprego garantido. Olha só. Só que o que acontece na prática? As pessoas não têm paciência. Estudam por poucos meses, 1 ano e já desistem. Quando, na verdade, a ideia, quando eu coloco aqui para você pensar como uma faculdade, é justamente essa. É você pensar que o seu concurso, entendeu? Você se permitir tentar
pelo tempo que for necessário, entendeu? Não ficar preso ao tempo, não ficar preso no curto prazo. Tá joia? Então, aqui é para fugir dessa armadilha da pressa. Lembrando, qual que é a nossa estratégia aqui, família? Você tem dois eus com você. Você tem um eu preguiçoso, que não quer fazer nada, que só quer ficar no celular, que só quer maratonar série no Netflix. Passivo. E você tem o seu outro eu, estudioso, que quer construir um futuro melhor, que quer passar no seu concurso, que quer mudar a sua realidade e que tem um caráter muito mais ativo. E que a gente está passando por cada um desses inimigos, só para ficar mais claro, tá bom? Quem está chegando agora, às vezes não pegou. Então, o outro inimigo é a distração, que acaba sendo uma consequência da passividade e da pressa. A distração, é importante entender o seguinte, a distração, ela sempre não, mas muitas vezes, ela nasce de um desconforto. Certo? Então, por exemplo, você está ali, está entediado, aí você vai pegar e vai se distrair. Vai pegar o celular, vai dar uma olhada. Por exemplo, pode ser uma coisa banal, por exemplo, espera no consultório médico, por exemplo, você está na sala do consultório médico, vai pegar o celular e vai simplesmente se distrair. Por quê? Você está esperando, não tem nada para que fazer. Ou então, e aí é o que é o ruim da distração, você está estudando e muitas vezes o estudo não está tão desafiador, ou muitas vezes a matéria é um pouco repetitiva, e aí você acaba se distraindo. Por quê? Bateu o tédio, bateu o desconforto. Então, qual que é o ponto? Você tem que entender o que é o gatilho para a sua distração, para atender, para justamente atuar nesse gatilho. É uma das ideias para poder fugir disso e ter mais foco, principalmente na hora dos estudos. Tá bom? Então, isso é muito importante. Como aqui a Kátia colocou, né? Ela tem uma dificuldade de constância dos estudos, além da qualidade. Quando a gente fala de qualidade, né, é justamente essa ideia. Certo? A ideia de qualidade é que a gente consiga ter uma concentração máxima naquele momento que a gente está estudando. Então, a gente tem que entender quais são os gatilhos. Então, muitas vezes o gatilho pode ser uma tarefa difícil, complicada, demorada. Toda vez, pode perceber. Você vai estudar, por exemplo, a matéria que é mais difícil, o que você tende a fazer? Você fala assim, você tende a enrolar para começar. Não, deixa eu só beber uma água ali, vou só tomar um cafezinho. Ou então, se a matéria é complicada, ou então você vai estudar por muito tempo. Aí aqui tem um conselho um conselho que eu até li recentemente, eu acho bem interessante. Mentalmente, quando isso acontecer com você, faz o seguinte, fala, eu vou estudar só mais 5 minutinhos. Só mais 5 minutinhos. E aí vai. Porque se você vence essa sensação que às vezes dá na gente, né, esse desconforto, esse gatilho de querer fazer outra coisa, se distrair, consegue voltar ao foco, já facilita muito. Tá joia? Então, a ideia é essa. A ideia é entender essa questão do desconforto. A Karen colocou, então, começa pelas matérias mais fáceis? Sim, é uma opção. Por exemplo, dentro do seu dia, você vai estudar lá, você vai começar seu dia, você pode começar, principalmente no momento que você está mais cansado, entendeu? Ou no momento que, sei lá, de repente o dia não está tão bom, você pode começar pela matéria mais fácil, você facilita a sua vida, tá joia? Ou então, uma outra ideia é você estudar nos momentos que você tem mais disposição. E eu vou falar mais disso aqui na frente. Mas essa é uma ideia, sim, isso pode facilitar mesmo, porque você vai estar facilitando a sua vida. Tá? Entenda o seguinte, quando a gente fala do nosso lado preguiçoso, ele sempre está procurando, porque assim, o nosso cérebro, ele tem uma questão que é de poupar energia. Ele quer sempre o mais simples, ele quer sempre o mais fácil. Tem uma parte do nosso cérebro que é assim. Então, a gente tem que ter essa inteligência de entender esse manejo, entender como que a gente funciona e como que a gente reage às coisas que a gente está fazendo naquele momento. Então, se você está notando que você está se distraindo muito, você pode fazer isso, porque assim, a concentração, ela é como se fosse um músculo, certo? Ela, na falta dela, ela vai ficar cada vez mais fraca, na falta de uso, e quanto mais você usa, mais ela se fortalece. Qual é o problema da realidade que a gente tem hoje? A gente é treinado para ser distraído. A gente é treinado para ser distraído. O que é uma timeline do Instagram, do Twitter, ou de qualquer ferramenta? Você olha, um pouquinho que você se desinteressa, já passa outra coisa. Um pouquinho que você desinteressa, passa outra coisa. Então, você vai tendo microconcentrações. Você não consegue ficar muito tempo em nada, concentrado em nada. Então, a gente já é treinado para isso. Então, como que a gente faz para sair disso? Né? Para sair dessa realidade? É justamente uma ideia que você falou. Você pode começar pelas matérias mais fáceis. Às vezes, você vê qual é o seu ciclo de concentração. E, por exemplo, sei lá, você tem dificuldade para se concentrar,
começa com períodos mais curtos e vai aumentando ao longo do tempo, entendeu? Mas é importante entender justamente isso. Qual que é a sua dificuldade para que você possa tomar uma atenção, uma atitude nesse caso. Já um outro aspecto é a falta de atenção, certo? Que a distração causa. E aí, é muito comum aqui, no caso da falta de atenção, quando a gente fala da falta de atenção, o que que acontece? Como você está distraído, você não consegue dar uma ordem para as coisas. As coisas não têm uma ordem, as coisas simplesmente acontecem aleatoriamente. As coisas não têm um sentido claro. E falta uma hierarquia. Entenda o seguinte, como eu falei para vocês, a regra da nossa consciência, da nossa mente, é o caos, é a confusão, é a aleatoriedade. É justamente, é como se fosse um monte de coisas amontoadas. Então, a gente precisa dar um sentido para as coisas, precisa dar uma ordem. Por isso que o planejamento ele é tão importante, justamente para te dar essa ordem. Tá joia? A Rebeca colocou aqui, né? Meu problema é não conseguir focar por muito tempo. Então, Rebeca, é justamente essa a ideia. É treino. Treino. Entenda o seguinte, família. Não existe, quando se fala de concursos, não tem essa questão de genialidade, de talento. Isso é exceção. Em regra, tudo é treino. Né? Você precisa treinar essa sua concentração. Como que você pode treinar? Uma maneira simples de você treinar é estabelecer, como eu falei, blocos de tempos menores, ou seja, sei lá, 30 minutos, por exemplo, coloca ali um descanso, depois volta para o seu estudo, e você vai aumentando isso gradativamente, tá bom? Fica ligada, Rebeca, que eu vou falar mais sobre a rotina de estudos, é isso, e a gente vai passar um pouco mais de técnicas relacionadas a isso, tá joia? Outro inimigo é a ideia de multitarefa, entendeu? Como a Karen colocou aqui, que muitas vezes ela quer agarrar o mundo de uma vez só e não realiza absolutamente nada, certo? O que acontece? A gente tem que entender o seguinte, a gente não é multitarefa, tá? Primeiro ponto. Não é multitarefa. A gente perde em produtividade quando a gente tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Tem até pesquisas que mostram, por exemplo, né, que há uma tendência de ter maiores acidentes quando a pessoa dirige ou usa o celular junto, ou faça as atividades junto. Então, a gente tem que fugir dessa ideia de estar sempre ocupado, de estar sempre disponível, de estar sempre... Entendeu? Porque a ideia não é estar ocupado. É muito o contrário, é ser produtivo. E ser produtivo, quando a gente fala de estudos para concurso, estudos, aqui, como a gente fala que é basicamente um exercício de memória e de hábito, basicamente ser produtivo é você acumular a maior quantidade de matérias possíveis. E para que isso aconteça, certo? Você tem que ser muito, vamos dizer assim, seletivo nas atividades rotineiras que você faz, principalmente naquilo que exige sua atenção, naquilo que exige sua memória, entendeu? Por isso que esse olhar para aquilo que a gente consome diariamente ele é tão importante. É importante você ter essa noção, porque assim você começa a educar a sua atenção, assim você começa a educar o seu foco e vai conseguindo melhorar, vai conseguindo focar por mais tempo, vai conseguindo ter mais energia. E o último ponto, que é o inimigo aqui, é a questão do equilíbrio. Você vai até falar, mas já esse equilíbrio, mas não falam tanto para a gente ter um equilíbrio, entre vida pessoal, certo? Vida profissional, família, estudo. Não falam tanto que é importante ter equilíbrio? Né? Você não escuta? Certamente você escutou isso uma vez. Só que o problema é o seguinte, família. Quando a gente fala de estudo para concurso, muitas vezes a gente acaba usando essa ideia de equilíbrio como uma fuga, como uma ilusão. O que significa na prática? Você acaba usando o equilíbrio muito mais para limitar o seu potencial do que realmente essa ideia, entendeu? Isso porque também, família, é o seguinte, quando se trata de concursos, o desequilíbrio é a regra, entendeu? Você nunca vai conseguir equilibrar tudo da maneira que você gostaria. O motivo é muito simples, entendeu? Você tem pouco tempo, você tem muita matéria para estudar. Não tem jeito, a conta não fecha. Então, algumas coisas você vai ter que abrir mão no meio do caminho e, naturalmente, algumas relações vão ficar desequilibradas. Vou dar um exemplo aqui nos momentos que eu mais estudei na vida. Foi quando eu passei nesse concurso de APO aqui. Eu praticamente estudava todo santo dia. O que eu fiz? Qual foi a primeira coisa que a gente fez aqui em casa? Eu cheguei com a Fran e falei, Fran, né, cheguei com a patroa, seguinte, a gente está nesse momento decisivo da preparação, já tinha sido aprovado entre os primeiros lugares na prova objetiva e tinha a prova discursiva agora. É tudo ou nada, a gente tem que ir para cima. Certo? Então, a gente fez um acordo aqui. Eu falei, não, amor, vamos fazer o seguinte, a sexta-feira à noite é nossa, o restante eu estudo. E assim foi. Ficou desequilibrado? Ficou, mas faz parte, é aquele momento. Entenda, é um momento que vocês vão passar na vida de vocês, família, que não tem jeito, a gente tem que abrir mão e o equilíbrio realmente não vai acontecer.
Então, não se fiquem frustrados por não estar equilibrado, por não estar conseguindo, certo? Muito pelo contrário, o que a gente tem que conseguir fazer é dar um foco, é dar uma direção, entendeu? É dar essa, como diz até a Karen colocou aqui, né? Não é render bem, entendeu? É não ficar tentando agarrar o mundo tudo de uma vez e acabar não fazendo nada no final das contas, tá joia? Então, que a gente fecha essa questão dos 5 inimigos. Espero que fique claro aqui essa ideia dessa luta diária que a gente tem e como que a gente precisa fazer esse esforço para que não seja vítima da pressa, da passividade, da distração, da multitarefa e da ilusão do equilíbrio, tá ok? Agora a gente passa para a parte mais técnica, que é a questão do triplo foco de fato, certo? É quando a gente fala do mundo exterior. E aqui eu coloco o triplo foco, como eu coloco aqui, em duas camadas. O primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a gente precisa ter uma direção muito clara para os esforços que a gente faz rotineiramente. Tem uma frase do Bill Gates que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, que a gente superestima o que faz em um ano, certo? Superestima e subestima o que pode fazer em 10. E isso é muito evidente quando a gente fala, e aqui eu estou falando da vida de um modo geral. Por isso que a direção é tão importante. Quando a gente fala do triplo foco, a direção ela é uma decisão tomada em 3 nichos, certo? Longo prazo, médio prazo, curto prazo. Quando eu falo de longo prazo, basicamente o que é? É o foco em concursos públicos. O que significa na prática? E o que é o erro que você não pode cometer? É muito comum que concurso público não seja, muitas vezes as pessoas começam não por uma decisão dele de fato, mas por uma influência, seja da mãe, do pai, de um parente, de um amigo, enfim. Concurso público é legal, a pessoa vai lá e faz. Eu mesmo, as primeiras provas que eu fiz lá em 2007 foi muito por influência da minha mãe. Mas depois, realmente, eu tomei essa decisão. E é importante que você tome essa decisão e assuma essa responsabilidade com o seu futuro. Entendeu? Porque quando você terceiriza, você acaba não tendo interesse. Entendeu? O interesse fica mais baixo. Por quê? Não foi eu que quis isso. No fundo, mesmo que não seja uma coisa consciente, mas inconscientemente você acaba fazendo isso. Então é importante que seja uma decisão sua, que você entenda aquilo que você está fazendo. Tá? Quando a gente fala de foco em concursos públicos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente está falando num processo de médio e longo prazo. Tá? E aqui eu coloco 5 anos, como eu falei, né, como se fosse uma faculdade, não significa que você vai levar 5 anos para fazer um concurso, muito pelo contrário, você pode passar em menos tempo, entendeu? A minha mãe, por exemplo, ela foi aprovada com poucos meses de estudos, meus irmãos também, eu fui aprovado com poucos meses de estudo em um concurso, com mais tempo em outros concursos, enfim. Não importa, aqui não é o seu prazo de aprovação, aqui é que você consiga se manter focado nesse objetivo por esse momento. Que você não fique que você não fique mudando de foco todo ano. Por exemplo, um ano, seu foco é concursos públicos, no outro ano, abrir uma empresa, no outro ano, sei lá, fazer uma pós-graduação. É justamente que você tenha uma continuidade. Por que isso é importante, Ramiro? Pelo seguinte, quando a gente vai estudar, como eu já falei para vocês, a gente tem um limite de aprendizagem diária. Né? A gente tem um limite. Você não consegue aprender tudo o que você gostaria num dia só. Você precisa distribuir isso ao longo do tempo. E quanto mais matérias você tem que estudar, de certa forma, mais tempo você vai precisar. É claro que existem técnicas, que existem estratégias para você poder ver aquilo que realmente importa no menor tempo possível. Mas você vai precisar de um tempo, não tem jeito. Seja de um tempo no sentido de você ter uma rotina de menos horas de estudos por mais tempo, ou muitas horas de estudos num curto espaço de tempo. Mas, de qualquer forma, você precisa desse esforço intenso. Entenda? Então, aqui é justamente para você ter o seguinte, cara, esse é o jogo. Então é isso, eu preciso fazer isso, não vou ficar mais preocupado em tomar essa decisão. Vou ficar mudando de direção toda hora. Então a priorização aqui, ela é fundamental, tá joia? E aqui a gente tem a ideia dessas 3 áreas da vida nossa, que assim também, a gente tem a priorização de concursos, mas não significa que a sua saúde, poxa, se você tem um problema de saúde, é claro que você vai cuidar disso, certo? Você tem essa prioridade também. Você tem essa hierarquia de priorização. Aqui eu coloquei um exemplo de hierarquia, mas é isso, é que você tenha claro quais são as suas prioridades na sua vida, para que outras coisas não tomem um tempo que você precisa fazer. Por exemplo, na minha realidade hoje o meu foco é família, minha saúde, trabalho e estudo. Ponto. Qualquer outra coisa que fuja disso aqui não é o meu foco, não é o meu objetivo. Por exemplo, agora está passando o jogo do São Paulo.
Tal. Mas não é meu objetivo não é esse, meu objetivo é do trabalho, certo? Então é isso, a gente tomar essas decisões, tanto do ponto de vista de lazer, tanto do ponto de vista, claro. Por exemplo, quando eu comecei a estudar para concurso lá em 2008, eu era músico também. Para quem não sabe, eu toquei trompete dos 13 aos 20 e poucos anos. E aí, quando eu comecei a estudar para concurso, eu não tinha mais como conseguir conciliar essas coisas. Eu precisei priorizar. Então, eu precisei priorizar o estudo. Eu precisei dizer não para isso. Tá joia? Então, o foco em concursos públicos tem a ver com essa situação, certo? Com essa ideia de você ter isso muito claro. Então, por exemplo, aqui no caso da Karen, a Karen já tem claro que é concursos públicos, certo? A dificuldade dela é o próximo concurso público por conta da escassez de concursos destinados à profissão dela. A Karen é jornalista e não tem tantos concursos públicos. Então, beleza, a Karen já tem um foco em concursos públicos, isso já está muito claro. Agora, no médio prazo, a gente tem que ter o seguinte, o foco no concurso público. Aí é aqui que entra essa sua dúvida, cara. Então, beleza, qual que é o foco? Como que eu faço esse foco agora, Jefferson? O que é interessante que a gente tem que ter, quando a gente fala do foco no concurso público, a gente pode ter concurso, área ou conjunto de matérias. Então, eu vou usar o seu caso aqui para a gente poder entender melhor como a gente pode fazer esse foco. Então, por exemplo, como o seu concurso aqui tem são poucas vagas, o que você pode fazer? No seu caso, você é jornalista, você pode tentar concurso para comunicação social, seu concurso dessas áreas, certo? Então, qual é o conselho que eu te dou? Eu te dou que você, a princípio, foque no conjunto de matérias base. Então, por exemplo, você pode focar aqui conjunto de matérias base, certo? Da sua área. Nesse caso, eu não digo nem da sua área especificamente. Você pode pegar o conjunto de matérias base para a área que cobra só nível superior, por exemplo. Você pode pegar lá português, certo? Português, direito administrativo, vou colocar assim para ficar mais fácil, e direito constitucional. Certo? Então, esse é o objetivo. Português, direito administrativo e direito constitucional. Então, essas são 3 matérias que você vai estudar. Até você decidir, entendeu? Qual o próximo concurso que você vai tentar. Então, com essas matérias aqui, você pode tentar, por exemplo, a gente pode fazer um planejamento de curto prazo, os próximos passos para você, agora eu falo nas próximas semanas, próximos meses, para concurso que cobre só nível superior. Então, a gente começa por essas matérias aqui, que são as matérias mais cobradas no concurso, para que você tenha um alto nível de acerto, porque esses concursos, geralmente, você precisa de ter um alto nível de acerto, tá joia? E, junto com isso, vai pesquisando mais concursos. Porque, geralmente, o que a gente pode fazer? Dessa forma, na fase pré-edital, você cobre essas matérias base e no possível edital que saia para a sua área, você já cumpriu essas matérias. Então, você vai deixar só um pouquinho de tempo e vai poder focar nas matérias específicas depois, na hora que sair o concurso específico para a sua área. Joia? Então, essa é a ideia. E, claro, ficar ligado nas vagas de comunicação social que existem, certo? Geralmente, comunicação social, a gente vai ter vagas tanto no concurso que você fez para universidades federais, instituições federais de ensino, tem vagas também na justiça, às vezes acontecem vagas, só que são mais raras. Então, por isso que eu falo para você focar, uma sugestão, obviamente, aí você tem que ver se isso faz sentido para você, tá bom? Focar para concursos que cobrem apenas nível superior. Por exemplo, o analista judiciário ou algum profissional nível municipal ou estadual, aí que você possa fazer o concurso. Mas essa é a ideia. Começa com as matérias básicas e depois você começa a fazer algum específico. Mas alguém que está com essa dificuldade aqui também, se tiver, já coloca aqui que eu vou tratando também, tá joia? Não, isso acontece, cara. O cara colocou aqui, eu procuro todos os dias, a maioria é bastante ligada à direita, e como não tem muita bagagem sobre isso, acaba ficando com medo. Isso é comum. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu passava pela mesma dificuldade. Eu sou da área de TI, no caso, né? Então, eu passava pela mesma dificuldade. Eu tinha medo de direito administrativo, direito constitucional. Vou ser bem honesto para você. Tanto que eu tinha medo que eu não estudava essas matérias nos primeiros concursos que eu fiz. Eu deixava de lado. Mas não adianta, entendeu? Concurso público, todos vão cobrar essas matérias. Então, assim, é começar a estudar. E tem uma coisa que é muito interessante. Quanto mais você estuda, quanto mais você aumenta seu nível de acertos, quanto mais matérias você domina, mais possibilidades você cria para você, mais oportunidades você cria para você. Porque esse mesmo medo que você tem, outras pessoas têm também.
Então, a partir do momento que você aprende essa matéria, isso passa a ser um trunfo para você. Houve um momento na minha preparação que eu torcia para cobrar muitas matérias nos editais, porque eu sabia que aquilo espantava muitas pessoas, entendeu? Aquilo espantava as pessoas, tá joia? Então, por isso que é importante a gente enfrentar isso. E aqui você vai estar criando outras possibilidades para você. Eu tenho até um grande amigo que fez uma transição. Ele era jornalista, trabalhando em grandes veículos de comunicação, hoje é um amigo que trabalha no mesmo órgão que eu, e ele foi para... O primeiro concurso que ele passou foi para analista judiciário, e depois passou para esse de APO, que também cobra só nível superior. Entendeu? Então, tem vários concursos, várias carreiras muito interessantes que cobram apenas nível superior. Só que, assim, o que acontece? Quanto maior o salário, quanto melhor a oportunidade, mais matérias são cobradas. Então, é esse medo que você tem que perder. E aí você começa já com português, direito administrativo funcional. Dominando essas matérias, aí a gente pode começar a incluir novas matérias, começar a rever seu planejamento, enfim. Tá joia? E aqui já explicando, né, agora falando de um bom modo, de um modo mais geral aqui. Então, por exemplo, a gente tem um foco. No concurso público, que é simplesmente você escolher um concurso específico. Então, por exemplo, eu vou lá e falo assim, o meu foco vai ser TCU. E aí eu começo a estudar para esse concurso do TCU. Ou eu posso focar também numa área específica. Posso focar numa área fiscal, certo? Eu posso focar na área de controle. Eu posso focar na área judiciária. Por exemplo, como eu falei aqui para cá, em concursos que cobrem apenas nível superior, analista judiciário. Enfim, tem várias aqui, né? Tem gestão também. Por quê? Qual que é a ideia quando você foca na área? Qual que é a vantagem quando você foca na área? Quando você foca na área, por exemplo, de controle, que foi uma área que eu estudei por um bom tempo, você pode pegar tanto Controladoria Geral da União, TCU, como eu já coloquei ali em cima, né? Tribunais de Contas do Estado, Controladorias Gerais. Então, você amplia seu leque de opções. Entendeu? Da mesma forma fiscal também, né? Aqui você vai ter Cefaz, vai ter vários outros. Tem a Receita, que tá aí batendo a porta para sair. Né? Aqui no STJ, você tem tribunais superiores, tribunais de Estado, então você tem aqui STJ, que é um concurso que tá para sair. Tem também TRTs, não. TRTs, a Justiça do Trabalho tem tido menos concursos, mas você tem tribunais, de um modo geral, né? Vamos colocar assim, para ficar mais fácil, só para exemplificar para vocês. Já? Então, aqui, por que é importante você ter uma área? Quando eu falo assim, poxa, você tem uma área. A área, ela serve para te dar um norte de qual conjunto de matérias básicas você vai estudar. Tá? No final das contas, é isso que você precisa ter. Quando a gente para analisar o foco no... Você pode... O concurso, ele vai te dar um conjunto de matérias básicas. Então, se você não tem necessariamente, como eu dei o exemplo da carta, você pode começar por um conjunto de matérias básicas. Tá bom? Então, essa é a ideia do foco em concursos. E aqui, o principal erro que eu vejo que as pessoas cometem, e que, assim, muita gente boa, muita gente que tinha a possibilidade de conquistar sua aprovação, que às vezes se esforça, acaba cometendo esse erro. É trocar de concurso como trocar de roupa. Entendeu? Então, assim, não dá para você começar... Poxa, eu vou focar, um dia eu vou fazer controle, outro dia eu vou estudar para a área judiciária. Até dá, quando você tem matérias similares, mas o que eu quero dizer é quando tem matérias muito diferentes, tá? Por exemplo, concursos que cobrem matérias que não tem nada a ver com a outra. Você pega um edital, pega outro edital, e fala assim, português, é a única matéria que tem a ver, o restante não tem nada a ver. É cobrado de uma maneira diferente, não tem nenhuma relação. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande nesse sentido. Porque você pode sim fazer, existe uma estratégia que você pode usar para poder estudar para um concurso de alto nível e fazer outros concursos que cobrem menos matérias naquela mesma linha. Eu fiz isso, por exemplo. Eu estudei para a CGU e fiz com outros concursos, tá bom? E aqui você tem 4 critérios que você pode usar também para balizar essa decisão de que concurso que você vai estudar. Então, por exemplo, você pode usar essa ideia também. Basicamente é afinidade, ou seja, né, se eu gosto daquela área, se eu pretendo trabalhar naquela área ou não, a característica de trabalho daquela área, regularidade, probabilidade. Regularidade é o seguinte, regularidade é, com base no histórico, como que esse concurso vem saindo ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você pega o concurso para diplomata, é um concurso que tem uma regularidade absurda. Quase todo ano tem concurso para diplomata, né? Se não me engano.
acho que no último ano, agora saiu o edital novamente, mas assim, todo ano, né, o CACD tem sempre. Se você pegar, às vezes, algumas polícias de estado também, Polícia de Minas Gerais, né, pelo Polícia de Minas Gerais eu acompanho isso mais de perto, tem concursos regulares também. Então, tem algumas carreiras, tem algumas oportunidades que se repetem. Se elas, então, a tendência é, se no passado ele vem saindo com regularidade, a tendência é que no futuro também isso aconteça. Então, é importante olhar o retrospecto também, porque tem concursos que demoram a sair. Sei lá, vamos pegar um caso clássico, emblemático, do INSS. Há quanto tempo que está aí para sair, sai, enfim. Não é um concurso que tem uma regularidade, não é um concurso que você tem essa previsibilidade tão grande assim. Entendeu? Outro critério a levar em consideração na hora de definir seu concurso é a probabilidade. Ok. Olhando para o passado, ele é regular, mas qual é a probabilidade dele sair no futuro? E aí tem 3 notícias que vocês têm que ficar de olho para poder saber isso. Primeiro, é a LOA. A LOA, geralmente, aqui estou falando do ponto de vista federal, mas isso serve também para os níveis estaduais e municipais, ela basicamente dá o cartão se, poxa, vai ter ou não vai ter concurso. Basicamente, o que a LOA fala é isso. Segundo ponto é a autorização. No caso do governo federal, o Ministério da Economia, o Executivo Federal, ele autoriza o concurso. Então, por exemplo, a Receita Federal agora está esperando a autorização. A autorização é um posicionamento formal do governo para ele falar, eu autorizo que tenha esse concurso, ponto. Antes disso, são especulações. A autorização é um procedimento formal. A tendência que o concurso vai existir é muito grande, principalmente no Executivo. É muito difícil ter um concurso no Executivo que é autorizado que não foi publicado em edital. Então, é quase certo, vamos dizer assim, no Executivo. No Legislativo, às vezes acontece de demorar um pouco mais. Por exemplo, você tem um Senado, o concurso do Senado já foi autorizado há muito tempo, mas até agora não saiu o edital. Tá? Mas é uma notícia importante, já é um passo que aproxima da publicação do edital. Tá? Outro passo é a contratação da banca. Tá joia? Contratação da banca, poxa, aí realmente o concurso vai acontecer, você esperar o edital ser publicado. E aí, por fim, né, a publicação do edital. O que acontece na prática? O que todo mundo só enxerga? Todo mundo só começa a estudar aqui, ó. Esse é o erro que muitas pessoas cometem. Espera o edital sair para começar a estudar. Por isso que a gente tem uma oportunidade agora muito interessante. A gente tem 2 editais aí que estão no forno para sair, que é do STJ e é da Receita Federal, que são oportunidades muito interessantes. E que eu acredito que seja um momento perfeito, certo? Para quem for entrar na mentoria, para quem for começar a fazer as coisinhas do jeito certo, para começar com tudo. Porque é uma oportunidade grande. Porque assim, a gente já vai ter todas essas etapas aqui. Então, você vai conseguir aí, no mínimo, por alto, 6 meses de estudo, ou até mais. Se a gente for pegar o retrospecto de um concurso recente que passou por um caso parecido, que foi o concurso da CGU, da fala do ministro até o edital, foram quase 9 meses, né, da primeira fala dele falando do concurso. Então, tem um tempo aí muito interessante e que pode servir de uma forma muito positiva para que vocês conquistem a aprovação de vocês. Joia? Então, aqui é um outro critério para vocês poderem usar na hora de escolher o concurso, a área ou conjunto de matérias, certo? E, por fim, a capilaridade. O que é a capilaridade? É se o concurso tem abrangência federal, né, se o concurso nacional, ou concurso municipal ou estadual. Então, por exemplo, não é interessante você escolher uma carreira específica de um município, por exemplo. Quando a gente escolhe uma carreira específica de um município, a probabilidade, né, se é um cargo muito específico, a probabilidade de ter aquele concurso é muito menor. Agora, se eu tenho um concurso, por exemplo, né, igual a área fiscal, que é um nível estadual, que tem no país inteiro, as possibilidades são maiores. Da mesma forma que, se você foca só em concursos da sua cidade, principalmente se você não mora numa capital, se você não mora numa cidade do interior, como eu morei, por exemplo, a probabilidade de ter concurso é muito menor. Eu nasci em Mariporã, cidade do lado de São Paulo. Vamos supor que eu falasse assim, não, eu não quero sair de Mariporã, eu vou tentar concurso só para Mariporã. As minhas possibilidades seriam muito menores. Eu não estaria aqui hoje. Entendeu? Então, a capilaridade é um critério, tanto para você escolher a oportunidade, como para você também se posicionar e ver, entendeu? Se, por exemplo, a questão da localização geográfica é um aspecto para você, então tenha em mente que as possibilidades vão ser menores. Vocês estão entendendo, pessoal? Está ficando claro para vocês esses critérios? Karen, Rebeca, isso está ficando claro? Fran também, está ficando claro, pessoal? Vocês estão entendendo isso aqui? A Karen colocou aqui. Você acha válido que entre concurso para outros estados? Eu penso bastante em São Paulo, Espírito Santo. Sim, eu aconselho sim. Se vocês têm, quem tem condição de tentar concurso para outros estados, tentem.
Porque é o seguinte, ó, existem dois momentos que às vezes a gente confunde, que é o seguinte. O momento de você decidir se você vai ou não é quando você foi aprovado e nomeado. Entendeu? Esse é o momento de você decidir. Enquanto você não foi aprovado e nomeado, você só vai criando oportunidades para você. Então, você sai, está estudando para concurso, saiu o concurso para sua área, faz. Você aumenta a sua chance de aprovação. Depois que você for nomeado, aí você escolhe se você vai ou não. Você vai estar num outro, pode ser que esteja num outro momento da sua vida, pode ser que faça muito sentido para você, pode ser que não faça sentido para você, mas acima de tudo, quando você decide estudar para concurso, nesse período que você está estudando para concurso, que tende a ser um período temporário na nossa vida, né? Ninguém se aposenta como concurseiro, é um período que você vai tirar para estudar, faça a maior quantidade possível de concursos, seja na sua cidade, seja em outros estados. Eu fui para o Rio, por exemplo, fui fazer concurso para a CVM no Rio de Janeiro. Aqui no meu caso, eu sou privilegiado que moro em Brasília, então assim, muitos editais são aqui mesmo, mas eu já fui para o Rio, já fui para Belo Horizonte, fui para vários lugares fazer prova, fui para São Paulo fazer prova do Tribunal de Contas do Estado. Então, façam, eu aconselho que vocês façam, se vocês têm condições, façam. E está dentro da sua área, também não é para sair atirando para todo lado, mas está dentro do seu foco, daquilo que você quer, faça. E aí depois, poxa, foi aprovado, você vê o que você faz. Porque o que acontece hoje? A maioria do sim, como a Karen colocou, que vai dando mais experiência também, sim, com certeza, sem dúvidas. E a maioria dos órgãos também, hoje em dia, eles têm a possibilidade de você ter, muitos têm a possibilidade de teletrabalho, certo? Então, assim, muitas vezes você pode trabalhar no lugar, mas voltar de outro. Então, eu mesmo, hoje, eu poderia voltar para Montes Claros, por exemplo. Poderia morar em Montes Claros. Poderia, por conta do teletrabalho. Então, a depender da característica do seu trabalho, ainda tem essa possibilidade. Então, não fique apegado no seu local de origem. Tente. Passou. Não deu certo? Não, acho que não deu legal. O máximo que pode acontecer é você ser aprovado e não querer ir. Falar, não vou ficar aqui mesmo, acho que aqui está melhor, entendeu? Mas, acima de tudo, é o aconselho que vocês têm, porque vocês aumentam as chances de vocês. Muito. Do que quando você foca só no lugar, tá bom? Então, eu vou para o próximo passo aqui no curto prazo. Agora que a gente fala mais da sua rotina. Então, vocês estão vendo, foco em concursos públicos, em concursos públicos, foco no concurso público, então a gente já tem uma coisa mais clara, e agora a gente vai afinando mais e vai chegando na sua rotina. Então, aqui é a ideia de você ter uma rotina mais focada. Então, quando vocês me perguntaram aqui sobre a questão da rotina, entendeu? De ter uma qualidade nos estudos, de ter uma técnica que você consiga, o primeiro passo é o diagnóstico. Entendeu? Ser mais produtivo. Primeiro passo é o diagnóstico. Então, você tem que entender, dentro da sua vida, dentro da sua realidade, quais atividades que você tem que fazer, o tempo que você tem disponível, como você usa esse tempo atualmente, certo? Poxa, não, eu já estou organizado, não, eu estou precisando me organizar mais. O primeiro passo é entender. É você ter consciência de como você usa o seu tempo. Entendeu? Saber quais os momentos que você tem mais disposição, menos disposição, enfim, como o seu tempo é gasto. Por que isso aqui é importante? Para que na hora que a gente for espalhar os momentos de estudos pela sua rotina, você sabe em que momento colocar o seu estudo. Então, o momento de mais disposição é o momento mais indicado para os seus estudos, por exemplo. Certo? Se você tem, do ponto de vista de atividades, você tem que hierarquizar suas atividades. E o que você pode abrir mão, o que não pode, enfim, olha, não, Jefferson, isso aqui eu não posso abrir mão, tem que fazer. Então, você se organiza. Porque também não adianta brigar com a realidade, né, família? Às vezes tem coisas que você tem que fazer e pronto. Né? Às vezes, por exemplo, quanto mais responsabilidade você tem, mais dificuldade você vai tendo. Por exemplo, hoje, eu tenho que conciliar meu trabalho, cuidar da minha esposa, da minha filha. E é isso, é a realidade, não adianta brigar com a realidade. Então, você tem que entender, dentro do seu cenário, aquilo que você tem que simplesmente aceitar e organizar da melhor forma possível, que é aquilo que você pode mudar e pode organizar, tá joia? Então, essa aqui é a foto da rotina diária, da sua rotina. Então, o primeiro passo é o diagnóstico. Agora, a gente entra na segunda camada do triplo foco. Então, beleza. Você já definiu foco em concursos, qual concurso a gente já entendeu? Já entendeu que o primeiro passo, no curto prazo, da sua rotina diária é ter um diagnóstico claro de como que é. Agora, a gente passa para a ação efetivamente. Já a ação é entender o seguinte, o ambiente no qual, o objetivo aqui é que o ambiente, seu ambiente de estudo seja inevitável. Entendeu? Você tem que ter um ambiente no qual o estudo seja inevitável. E para isso, a gente tem que tirar a fonte de distrações, ter um ambiente adequado. A ideia é de limpar o terreno também.
fazer acordo com as pessoas que você mora, deixar o ambiente o mais pronto possível. Então, o material lá já separado para você estudar, um ambiente iluminado, com a cadeira confortável. É claro, como a gente já falou, muitas vezes você não vai ter todas as condições. Durante muito tempo, eu estudei com um netbook. Para quem não sabe, o netbook é um computador que tem uma tela bem pequenininha, sabe? E ele ainda, depois de um determinado tempo, ele funcionava só em uma altura específica. O que eu quero dizer? Eu abria ele para ligar, eu precisava regular ele para ele funcionar, porque dependendo da posição que ficava, ele dava um mau contato e a tela ficava... Não aparecia nada na tela, aparecia só uma mancha colorida na tela. Então, eu precisava colocar ali naquela posição estratégica para conseguir estudar. Né? A patroa está aqui no bate-papo também, ela vai lembrar disso. Né? Quando a gente morava na KIT lá, era assim, para poder usar esse netbook. Era o que podia, que tinha naquela época. Então, o que eu quero que vocês entendam é fazer o melhor possível com o que você tem em mãos. Não adianta a gente reclamar, não, é usar da melhor forma possível. Quando a gente fala de limpar o terreno, primeiro ponto, menos interrupções. Aí por isso que a questão do ambiente é tão importante, para que você evite interrupções externas, ou seja, naquele momento, todo dia é a hora de estudar. Sei lá, das 8 da manhã às 11 da manhã, é a hora de estudar. O mundo pode, né, acabar, porque é a hora de estudar, tá bom? Então, menos interrupções, porque senão você não consegue se concentrar, você não tem atenção, e se você não tem atenção, você não aprende. Simples assim. Você acaba jogando seu tempo fora. E duas estratégias para você poder ter menos interrupções é a ideia de time box. Time box o que é? São blocos de tempo. Certo? É você pensar o seu dia em blocos de tempo. Certo? Em regra de 30, no mínimo 30 minutos, no máximo 2 horas. É você pensar o seu dia assim. Para não ter muitas microatividades e muitas interrupções. Certo? Junto com isso, tem uma ideia de empilhamento de atividades. Isso aqui é só uma noção básica, só para vocês entenderem o cerne da coisa, como que funciona. E aí, junto com isso, tem a ideia de empilhamento de atividades, que é o quê? Você separar pontos do seu dia para fazer tarefas, por exemplo, burocráticas. Tá? Vamos supor que você, igual no caso do celular, para evitar esse uso tão automatizado do celular. Define o horário do seu dia. Poxa, eu vou olhar, sei lá, vou usar o celular na hora do almoço, no momento que eu estou mais cansado. Entendeu? A ideia é justamente essa, que você consiga tirar o máximo de tempo naquele momento, você esteja presente naquele momento. Seja um momento de estudo, seja um momento de descanso, mas acima de tudo que você tenha presença. Você não fique estudando pensando no descanso, nem descansando pensando no estudo. Para que isso aconteça, como eu falei desde o começo, né, a gente já conversou aqui, ordem, prioridades, né, hierarquia. Então, aquele momento é o momento do estudo. Aquele momento que eu tenho mais disposição no início da manhã, eu estudo. Não é o momento de eu acordar com a cala colada no celular e perder ali minutos preciosos do meu dia. Entendeu? Então, essa é a ideia de menos interrupções. Segundo, menos informação. Aqui é a ideia de dieta de informações, não tem segredo, é consumir menos informação. É ser seletivo. Certo? Não tem jeito. Tudo que a gente vê, ouve, lê, de alguma forma vai tornar parte daquilo que a gente é. A gente é muito mais influenciável do que a gente imagina. Então, é importante que a gente tenha em mente isso. A gente feche a porta para que coisas inúteis não entrem na nossa cabeça. É isso. Entendeu? Então, chega lá na sua rede social, chega lá no seu Instagram, é o seguinte, poxa, quantas pessoas eu sigo? 100, 200, 300? Diminui isso, família. Segue, sei lá, coloca 10, 20 pessoas ali. Hoje eu sigo 40 pessoas e, assim, de fato mesmo, são 3 pessoas, né, que eu acompanho mais de perto, alguns familiares, enfim. Mas é isso. Porque dessa maneira você evita uma série de coisas entrem na sua cabeça e você fique pensando sobre coisas aleatórias. Vão capturar sua atenção, certo? E você vai ficar ali preso naquilo, não tem nenhuma relação com o que você precisa fazer. Tá joia? E o que eu estou dando exemplo da rede social, mas isso serve para todas as informações, notícias e tudo, porque é isso. Isso, a gente, como eu falei para vocês, a gente tem escassez de atenção, de memória, a gente tem um limite de aprendizagem, a gente tem que usar isso para o que realmente importa, que é a aprovação de cada um de vocês. Tá joia? Vamos lá, menos telas, certo? Porque eu entendi o seguinte, qual que é a ideia aqui, quando a gente fala de menos telas? Descanso como alternância de atividade. Porque o que acontece muitas vezes? A gente usa a tela como um descanso. E é interessante a gente colocar uma atividade diferente, principalmente se você já tem uma rotina de estudos. Pô, você tem uma rotina de estudos, você já fica sentado na frente do computador, né, ou com um livro na mão ali. Depois você vai descansar, você vai pegar o celular e vai ficar sentado. Poxa, não tem um descanso. Então, aí, a ideia é que você mude pelo menos, sei lá, pegue um livro para ler, para mudar pelo menos
aquilo que você está vendo, que realmente faça um exercício, vai dar uma caminhada, vai tocar algum instrumento, enfim, faça uma atividade que seja alternativa àquilo que você está fazendo no momento de estudo. Que canse fisicamente, mas descanse mentalmente. Ou seja, pode ser uma pequena caminhada ao redor do seu, de onde você mora, pode ser uma corrida, uma academia, enfim, esse descanso ele é fundamental para você conseguir oxigenar o seu cérebro. A gente pensa que muitas vezes o aprendizado só acontece no momento focado, só no momento que eu estou estudando. Mas a verdade é que o aprendizado ele começa ali, mas ele continua depois. Então, o sono é importante. A gente ter esse momento difuso, que a gente tem dois modos de pensamento focado e difuso. Esse pensamento difuso também é interessante, para a gente consiga organizar as ideias daquilo que a gente absorveu naquele momento focado. O sono é importante também, do ponto de vista de memória, enfim. Então, um bom descanso faz parte também do estudo. Um bom descanso, certo? Não é o que muitas vezes a gente acaba fazendo. A gente acaba, muitas vezes, ficando muito mais ansioso, muito mais angustiado, e muito mais distraído ao invés de descansar de fato. Então, pense nisso, tá bom? A ideia aqui é justamente essa, limpar o terreno. Menos. Eu limpo o terreno para que eu tenha menos entulhos, menos bagunça na minha mente na hora que eu for estudar. Tudo certo? Para que você consiga ter uma rotina realmente focada em resultados. Quando a gente fala uma rotina focada em resultados, basicamente você tem um ponto de partida muito claro, entendeu? Ou seja, onde eu estou começando, o que eu preciso fazer? Como eu falei aqui com a Karen, né? A gente tem um ponto de partida claro aqui agora. Entender quais são suas fortalezas e fraquezas, certo? Muitas vezes tem dificuldade de constância, muitas vezes você tem dificuldade de concentração. Como eu coloquei para a Rebeca, Rebeca, é interessante que você comece com exercícios de concentração de menor tempo e vá aumentando ao longo do tempo. Você precisa dessa repetição. Então, sabe o ponto de partida e sabe o que tem que fazer para prosseguir, dar um próximo passo. E, por fim, métricas de esforço e desempenho, porque você só consegue melhorar aquilo que você mede. Se você não mede, você não melhora. Entendeu? Então, aqui entra horas de estudo, percentual de acerto, enfim, você precisa ter métricas para saber como está o seu desempenho, se você está no caminho ou não está no caminho adequado para que você possa resolver a sua situação. Tá joia? E um último ponto aqui, depois eu vou responder algumas dúvidas que colocaram aqui também, é o seguinte: quando a gente fala que com isso a gente fecha essa ideia do triplo foco, então a gente passou das três ideias, né? Foco em concursos, no concurso, na rotina, como ter uma rotina focada em resultados, mas é importante entender, o mais importante do teu tempo, se você pegar 100% do seu tempo, é 90% execução, 10% planejamento. Essas primeiras duas etapas aqui, você faz uma, duas vezes e acabou, pronto. Você não fica mais retomando essas decisões. A partir do momento que você definiu a direção, é caminhar com aquela direção. Entendeu? Depois você parte para a execução. Porque o seu foco tem que ser naquilo que você controla. O que você controla? A sua rotina de estudos. É a sua rotina de estudos que está sob o seu poder. Você não vai controlar quando o edital vai sair, quais matérias serão cobradas, quantas vagas terão, como vai estar o nível de preparação da concorrência. Nada disso está sob o seu controle. Agora, estudar todos os dias da melhor forma possível está. Então, é isso que a gente precisa fazer. Tomar a iniciativa, agir proativamente, é isso que a gente precisa fazer. Entendeu? E aqui, família, é uma pequena parte, entendeu? De tudo que a gente tem dentro da mentoria Triplo Foco, da mentoria Estudo Revolucionário. Tá joia? Então, aqui, se você quer ter, como eu fiz aqui com a Karen, para você também, se você quer ter vamos dizer, esse atendimento personalizado para a sua realidade, a mentoria Estudo Revolucionário é o próximo passo que você deve tomar. Principalmente por esse momento que a gente está passando agora. A gente tem um momento no qual acredito que é o último concurso que deve sair de alto nível, que deve sair por agora, que é o da Receita Federal, tem o concurso do STJ. Então, a gente tem um momento estratégico para começar, para dar um passo adiante. A mentoria Estudo Revolucionário, ela é basicamente pensada ela é pensada da seguinte forma: para aquelas pessoas que estão começando do zero, então se você quer começar do zero da melhor forma possível, ela é indicada porque, além de você ter essa orientação, como eu estou passando aqui, você também tem
um arcabouço com mais de 50 aulas sobre técnicas de estudos, planejamento, organização, enfim, tudo isso que eu estou falando aqui, lá tem as aulas também, tá bom? Serve também para aqueles que já estão estudando, mas eu tenho certeza que você está fazendo do jeito certo. Não, você não tem certeza. Será que eu estou revisando da maneira correta? Será que eu estou estudando a teoria da maneira correta? Será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo do jeito certo? Será que isso é a melhor maneira? Também serve para essas pessoas, porque você vai ter um conjunto de rotinas, como eu vou falar para vocês aqui, de rotinas de estudo contextual, que serve para trazer justamente o que você precisa no momento, de acordo com o seu nível de aprendizagem, o momento seu de preparação, e para aqueles também que querem ir para o próximo nível. Às vezes você está estagnado e não sabe por que você não consegue ir para o próximo nível. A ideia do estudo evolucionário é fazer um diagnóstico, certo? Eu sentar com você, entender a sua realidade para que você possa ir para um próximo nível. Tá joia? A Karen colocou que essa insegurança de saber se está estudando de forma certa, sim, com certeza. Porque você fica ansioso, você não sabe se realmente está dando um passo adequado, certo? Já vou adiantar para vocês que o preço não é uma objeção, certo? É um preço bem bacana, a gente tem uma condição bem legal para que vocês possam aproveitar essa oportunidade, possam aproveitar esses próximos concursos que vão aparecer, principalmente concurso de alto nível, concurso da STJ, tá joia? E às vezes eu quero que você passar mais alguns aspectos que vocês vão receber também na mentoria Estudo Revolucionário, tá? A mentoria, ela é baseada em 4 pilares. Primeiro pilar de crenças. Vocês viram que a gente falou um pouco de comportamento, né? Bem pouquinho, né? Deu uma pincelada aqui em comportamento, mas a gente fala mais a fundo disso, certo? Porque a ideia é que você não desista da sua aprovação, que você consiga se manter na caminhada. Segundo pilar, como ter muito mais resultados em menos tempo. A gente deu uma amostra aqui com essa aula de foco. Então, aqui nesse segundo pilar, a gente faz dentro da mentoria o que fez com a Kari, por exemplo, dar uma orientação mais clara, uma orientação específica. Mas, além dessa orientação, a gente entra também com as ferramentas, que é justamente o terceiro pilar, que é as rotinas de estudo contextual. E aqui a gente tem um grande diferencial, que é não só explicar a técnica de estudo. Como que eu reviso? Não. Além de explicar como você revisa, mas explicar, por exemplo, como que eu reviso no momento pré-edital, como que eu reviso no momento pós-edital, como que eu reviso as matérias que eu já sei, como que eu reviso as matérias que eu não sei nada. Então, você tem coisas que... Essa ideia das rotinas de estudo contextual é juntar três coisas. O seu nível de aprendizagem, o seu nível da sua preparação, se é pré ou pós-edital, entendeu? E qual o seu momento. Então, é uma junção de 3 fatores que vão trazer a melhor técnica para você usar naquele momento específico. E por fim, a gente fecha com um plano pessoal de aceleração, com as metas que você precisa bater aí nos próximos dias, nos próximos meses, certo? No plano pessoal de aceleração, além de ter o plano de estudos, tem as metas também para que você possa saber se está no caminho ou não está, tá? Como que é essa experiência? Ela é feita em 3 passos. Primeiro passo, 4 reuniões pelo Zoom, nesse formato que a gente teve aqui hoje, certo? Com um grupo pequeno também. Depois dessas 4 reuniões, cada reunião cobrindo um tópico daquele que eu acabei de falar para vocês, certo? Uma reunião sobre crença, outra sobre foco, outra sobre rotinas e outra com um plano, a gente entra com 30 dias de acompanhamento personalizado. Então, qualquer dúvida que você tem, você pode entrar em contato por esses 30 dias. E, por fim, você tem acesso por 2 anos ao método Estudo Revolucionário. O método Estudo Revolucionário é um pacote com mais de 50 aulas, conteúdo direto ao ponto, são aulas. Para quem já fez parte do Revisão Perfeita, são aquelas aulas que estão lá no revisão do Programa Nacional de Aceleração, entendeu? Com inclusão de mais algumas aulas e a revisão de mais alguns conteúdos. Então, para entender melhor, é esse conteúdo que fica lá dentro da Hotmart, tá bom? Mas vai lá, tá, Jefferson? Mas qual que é o valor para receber tudo isso aí que você está falando para mim? A promoção que a gente está fazendo é o seguinte, esse produto seria 1.897, mas a gente está fazendo por 997. Para você ter uma ideia, a mentoria individual hoje está em mais de R$2.000. Mas essa mentoria aqui, por fato de ser uma mentoria em grupo, e mais por um grupo seleto, a gente está fazendo por 997. E claro, aqui também a gente está dando acesso ao método Estudo Revolucionário por mais de 1 ano também. E além disso, melhor, você pode dividir até 10 vezes sem juros, família. É uma oportunidade incrível que vocês têm nas mãos para poder aproveitar essas próximas oportunidades. Se vocês tiverem alguma dúvida, você pode entrar aqui dentro da página Estudo Revolucionário. Vou até colocar aqui nos comentários. Você tem aqui a possibilidade de conversar com a equipe certinho, para saber mais detalhes, tá joia? Vou até colocar aqui o link também. Enfim, uma oportunidade para você poder dar um próximo passo, tá joia? Pegando aqui uma última dúvida da Rebeca, ela colocou que estava querendo focar
no concurso do INSS, mas não sabe se vale a pena por ainda não ter previsão. Olha, o concurso do INSS é um concurso que realmente ele tem um burburinho da mídia, depois esfria, esfria, mas já está há muito tempo aí e não sai. Acredito, Rebeca, você pode seguir a mesma indicação que eu dei para cá. Você pode começar por um conjunto de matérias básicas, certo? E depois ir pensando. E aí tem que ver de acordo com o seu nível de escolaridade, entendeu? Os concursos que estão disponíveis para esse nível. Mas um bom começo é esse. Pegar as matérias básicas para a sua área e começar a estudar. Porque o seu primeiro objetivo é ter uma rotina de estudos produtiva. Tá joia? Família, é isso. Agradeço a presença de todos e de todas aqui, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês. E tá aí o link da mentoria de estudo revolucionário. Espero vocês lá. As próximas turmas começam agora. A gente vai começar agora na segunda semana de março, tá joia? Tem aqui o calendário certinho. A gente vai começar na segunda semana de março. A gente já começa aqui. Então, vai ter uma mudança, vai começar no dia 8 de março, na verdade, com os 4 encontros e depois os 30 dias de acompanhamento. Tá joia? Ok? Então, é isso. Tá bom? Um abraço para vocês, tenham um excelente dia e tchau!